Muito bem, nenhum candidato da Bahia com nota 1000 no Enem estuda na rede pública. Este ano foram 60 redações com nota 1000 em todo o Brasil. O tema foi Desafios para o enfrentamento da invisibilidade do trabalho de cuidado realizado pela mulher no Brasil. As notas já podem aí ser consultadas, tá? O professor de português que participou do processo de correção das redações do Enem e que também, né, por motivos contratuais não pode ser identificado, disse que, em geral, o desempenho dos candidatos foi melhor que o ano anterior. Ele contou que muitos estudantes trouxeram exemplos pessoais durante a escrita que ajudou muito. Só que o que destacou, e principalmente pra gente aqui na Bahia, é nenhum candidato da rede pública. Começa contigo, Débora. Isso deixa bem claro o motivo de muitos professores que atuam na rede pública, mas que mesmo assim colocam seus filhos nas séries iniciais em escola particular, né? Porque a gente sabe o quanto é importante uma base boa para que esses alunos possam agora pleitear uma vaga no Enem para cursar uma faculdade federal. É um sinal de alerta aí, né? Precisamos ter mais atenção com as escolas públicas e também lembrar que a gente passou por uma pandemia que durante anos a gente ainda vai sentir o reflexo na educação desse período que os alunos ficaram prejudicados. Perfeito, professor. É isso, Nerisvaldo. Todo resultado revela uma realidade a ser pensada e nesse momento a rede pública de ensino está em pauta, principalmente com esse resultado alarmante, muito preocupante do Enem no que diz respeito à rede pública mesmo. Por que eu digo isso? Porque a nível de Nordeste as notas são as melhores das redações, mas o Nordeste, existe vários Nordeste quando a gente pensa a rede pública e a rede privada. A gente não pode se apegar apenas a essa estatística que as melhores notas foram do Nordeste, como muitos estão fazendo, e esquecendo de dar visibilidade ao papel da rede pública dentro desse processo, certo? Reconheço que houve avanços ao longo da história do ponto de vista das políticas públicas educacionais, mas existe claramente um projeto sendo desencadeado do ponto de vista mesmo do atraso com a pauta educação pelo Estado brasileiro. Volto a repetir, quando eu falo do Estado, eu não estou criticando o governo A ou o governo B, estou falando da estrutura macro, onde a educação nunca foi prioridade. Passou a ser, mas ainda assim os avanços são muito irrisórios diante da problemática. Vários fatores, né, Erisvaldo, pode explicar esse triste dado onde não temos nenhum aluno da rede pública a nível de Bahia do que diz respeito à aprovação aí de conseguir a nota máxima do Enem, mas devido ao tempo a gente não consegue necessariamente fazer essa análise de conjuntura mais complexa, mas a colega Débora trouxe um ponto que é algo a se pensar, que é os efeitos da pandemia. Ainda que a gente tenha passado a pandemia, mas ainda persiste, certo, as consequências da pandemia, e sabemos claramente que essas consequências foram muito mais fortes na rede pública estadual por vários fatores, principalmente algo determinante na nossa sociedade, que é questões financeiras, que são as questões econômicas. Na nossa sociedade a gente não pode negar jamais a luta de classe que existe entre aqueles que vão à escola e aqueles que tentam chegar à escola. Existe uma grande diferença por vários fatores históricos, geográficos, regionais, enfim, mas fico alerta para a rede pública, é de fato uma pauta a ser pensada pelos nossos governantes nesse sentido, a sociedade civil, a comunidade escolar, porque é muito preocupante esse dado aí se a gente analisar friamente os números no que diz respeito à rede pública no geral, pensando aqui o Brasil, não apenas a Bahia, até porque a nível de Brasil, das 60 redações, apenas 4 conseguiram obter aí a nota máxima do Enem na redação. A gente não pode ficar só na fala, né? A falácia de que a analisar importância os dados que a educação tem, né? Que a gente vê nas políticas, nas chover no molhado, né, Nerisvaldo? Toda campanha, a educação tem que ser prioridade. Educação, saúde, segurança. Tem que ser prioridade. E é preciso que nós também, você que é cidadão que está em casa, cobre. Porque muitas vezes nas horas a gente só lembra do carnaval, do paredão, né, da festa, da muvuca. Vai ter quanto de carne, ou qual a quantidade de cerveja que vai servir tal dia, e esquece. Então é importante a gente prestar atenção nesses números com um pouquinho mais de seriedade, com um pouquinho mais de carinho, né? Acho que nós como sociedade, porque a gente também no momento da campanha, da política, do oba-oba, do tananã, já ganhou tananã. A gente esquece disso, aí fica só na falácia. Vira gincana. Educação é importante. O país sem educação não é país.
E olha os resultados que estão sendo apresentados. E qual a comoção da sociedade em cima disso? Já havia tido o resultado do PISA, que É não isso. foi bom, né? Qual a sua comoção como família que tem filho na escola pública? É isso, é importante a gente parar um pouquinho, nós, como sociedade. A gente cobra, mas na hora do vamos ver, a gente tá no tananã e esquece. E uma outra questão, que eu acho que até o professor pode opinar mais do que eu. Qual é o limite de uso de celular na escola pública se comparado com a escola privada? Eu digo isso porque quando a gente vai para o celular, hoje a gente recebe várias mensagens de texto com redundância, EVC, PQ, são vícios que acabam afetando, queira ou não. A gente tem dificuldade hoje na clínica para fazer fichas de pacientes, que o paciente preenche, lê um termo, ele vai preencher, e ele tem essa velocidade, essa dificuldade, às vezes coloca VC, PQ, entre outros termos. Então, assim, fazendo essa comparação, qual é aí o limite nessa questão escola pública, escola privada, do uso do celular? Porque sabemos que tem essa liberdade. É isso, eu não sei se isso vai além, né, da escrita. Vai para além da né? escrita, com certeza. Eu não sei se tem essa altura, mas pensando do ponto de vista da problemática, a rede pública, que eu tenho um pouco mais de propriedade para falar, até por ser funcionário da rede pública e sou feliz por isso, mas é importante dizer que a rede pública precisa assumir essa pauta no sentido do uso do celular. Eu percebo que ainda falta esse enfrentamento por determinadas escolas, determinadas redes, pensando aqui a rede estadual, certo? No que diz respeito a essa questão mesmo da proibição do uso do celular de maneira inadequada dentro do espaço escolar. Eu acho que esse enfrentamento as instituições educacionais ainda têm um receio de fazer, não sei se por conta dos supostos comportamentos dos alunos, mas é importante ligar esse sinal de alerta no que diz respeito à questão do uso desnecessário do celular dentro da rede pública. Um outro fator que eu não coloquei, Nesvaldo, que é importante para além da questão da pandemia, já que estamos colhendo ainda os frutos tristes dessa perversa pandemia que assolou o mundo, é a questão do novo ensino médio que foi implementado em 2017. Teve uma grande contribuição no sentido da retirada de disciplinas obrigatórias da base comum curricular, onde disciplinas importantes, sobretudo da área de humanas, se a carga horária reduzida, a exemplo até da própria redação. Ou seja, tudo isso contribuiu de uma certa forma aí para esse resultado pífio. Por que estou dizendo isso? Porque nem todas as escolas particulares adotaram necessariamente esse novo ensino médio, que inclusive tem-se uma proposta, o governo Lula já se colocou bem sensível à pauta de rever esse novo ensino médio, porque o novo ensino médio ele não condiz com a realidade dos nossos alunos, principalmente dentro da escola pública, certo? E aí é um dos fatores que a gente também pode identificar como uma das consequências perversas para esse triste resultado, o qual tivemos aí no que diz respeito ao Enem. Outra questão também é a questão da frequência. A gente observa também escolar. Que a escola particular, o aluno ele frequenta ali, né, os dias todos. E na pública a gente percebe que é diferente. Correto. Perde muitos dias de aula quando não é por um motivo, por outro, e isso no final de tudo acaba contando, né, no aprendizado do aluno. Isso, e dentro da escola pública a gente tem as particularidades daqueles alunos que precisam conciliar os estudos com o trabalho, porque se não trabalhar não consegue se alimentar. Existe esse grande desafio, inclusive eu vou até sugerir como pauta para os próximos programas o projeto que foi aprovado pelo presidente Lula, sancionado, que é a poupança no sentido aí mesmo para manter o estudante dentro da escola e evitar ou tentar diminuir o máximo possível a questão da evasão. Tenho sérias críticas ao projeto, mas ele contempla um pouco dessa lacuna que existe, já que a escola pública se tem uma grande evasão, sobretudo por conta dos estudantes que já estão no mercado de trabalho muitas vezes antes da hora, antes do tempo correto, por dificuldades sociais, por dificuldades econômicas, financeiras, ou precisa estudar e trabalhar, e sabendo que no nosso Brasil não é fácil conseguir conciliar nesse sentido. Emilson. Eu lembrei, o professor falando aí, eu lembrei que lá, eu não vou me lembrar se foi de meados de 2003, 2004, professor, existia o cartão azul, Bolsa Escola, e aí os pais diziam, se você não for, vai cortar. Não compre seu caderno no ano que vem, você vai ter que trabalhar. E aí, com isso, o aluno acabava vindo para a escola, tinha esse Bolsa Escola. Mas ainda continua da mesma forma. Só muda o nome, né? Vai, escola mas se você não for para a escola, vai cortar. Ó. É porque hoje eles não estão dando atenção a esse corte. Quem está sofrendo necessariamente são os pais nesse sentido, porque termina perdendo o benefício, que é extremamente importante para essas famílias vulneráveis, mas a situação está tão complicada que mesmo cortando o benefício, ainda assim, muitos estudantes não têm essa consciência da importância de estar frequentando a escola para pelo menos manter o benefício
benefício que é importante ali no complemento da renda familiar. Nicolau falou aqui, em Iraquara é comum professores das escolas públicas colocarem filhos e netos em escolas particulares, ou seja, eles mesmos, né, se entregam. Isso, na opinião dele, está dizendo que não é só Iraquara. Não é só Iraquara, a gente tem... Isso é comum. A gente tira aqui a nível de Chapada Diamantina, Piatã somente, porque não tem escola particular. Não tem escola, isso. Né? Então, e tem pais que trazem os filhos para a Seabra, eu conheço. Em Piatã, por exemplo, a gente tem, eu já trouxe esse exemplo, né, que a gente conhece pessoas, filho da funcionária, né, misturado com filho do secretário, com Exatamente. filho, e Débora traz um Verdade. exemplo novo, que é em Piatã, então você conhece pessoas também que ensinam aqui em Seabra, né? Sim. São professores, não, só pra gente ter uma base. Esse caso que eu conheço, não. Não é professora, né? Então pronto, tá aí.